Fala aí galera, Carlos Henrique aqui trazendo mais um vídeo pra vocês. Nesse vídeo, galera, a gente vai estar vendo quantas unidades de MakerDAO a gente vai estar precisando para fazer 100 mil reais no próximo ciclo de alta, na próxima Bull Run, beleza? Então se você já curtiu, já desce aqui embaixo, se inscreve no canal, deixa um like, um comentário. E é isso, bora pro vídeo. Antes de começarmos aqui, galera, as contas aqui na planilha, eu tenho que avisar duas coisas aqui para vocês, certo? A primeira coisa que eu tenho que falar é o seguinte, né? Como vocês bem sabem, essas planilhas de projeções de preço, né? Eu sempre deixo disponíveis aqui dentro do grupo, certo? Para cada um tá fazendo a sua própria projeção, beleza? Então, convido vocês a estar entrando aqui no grupo para, caso vocês queiram, né? Se você ainda não entrou, para estar acompanhando aqui um conteúdo bacana, umas conversas top lá com o pessoal da comunidade. E também, caso você queira baixar essa planilha aqui para estar fazendo seus próprios cálculos, beleza? Segunda coisa aqui que eu tenho que falar é o seguinte, né? Como acredito que vocês perceberam, né? Aqui nós não vamos fazer 1 milhão, certo? A gente vai fazer 100 mil. Eu vou explicar o porquê. Bom, como o Maker já é um projeto muito grande, seria necessário entrar muito, mas muito capital para que com pouco dinheiro nós façamos 1 milhão de reais, certo? É possível? Cara, até é possível, só que é mais difícil, certo? Eh, eu vou falar aqui um pouquinho, né, sobre o vídeo que eu comentei lá há um tempo atrás, né, sobre eh, o Orlando, né, e o Caio Vicensini mais um carinha lá falando, né, que Maker podia chegar a $200.000 por unidade. Então, se chegasse a $200.000, seria 1 milhão de reais, certo? Então, a gente tendo uma única Maker, a gente poderia fazer 1 milhão. Só que esse é um caso muito específico e acredito que talvez não chegue lá. Tem essa possibilidade, mas não talvez agora no próximo ciclo de aula. Talvez num próximo ainda, né? Lá para 2030, certo? Então eu decidi fazer aqui apenas com 100 mil, certo? Mas também vou deixar essa projeção para 1 milhão também, beleza? Então, lembrando aqui, né, que eu tô usando o preço médio aqui atual de $1.300, né? Inclusive ele subiu aqui um pouquinho a mais, né? Mas tá nessa faixa de preço entre 1.000 e 1.280 até 1.330 mais ou menos, beleza? Então, como vocês já bem sabem, a gente vai falar aqui de 4 cenários possíveis, né? Seria o pessimista, o realista, o otimista e o muito otimista. Lembrando que ela já teve um topo histórico, né? Bem aparente, né? Então, baseado nesse topo histórico e a entrada de capital no mercado, eu vou fazer essas projeções aqui, certo? E aqui embaixo vai aparecer o quanto de real a gente vai estar precisando para fazer o investimento, certo? Vamos ter aqui um investimento em dólar, certo? E aqui o investimento, o quanto que sairia em reais, certo? E aqui também o preço final tem que ser de $20.000, né? Para a gente atingir os nossos 100 mil reais, certo? Isso é muito possível aqui para esse token, beleza? Então, as projeções aqui, né? Eu coloquei aqui $10.000, né? Que seria dobrar o market cap passado, né? Que ela chegou mais ou menos em $5.300. Então a gente vai dobrar aqui o market cap, né? No cenário realista, né? Que é o que eu mais estou que ele seja bem possível chegar, a gente vai quadruplicar o market cap anterior, né? Então, de 5 mil vezes 4, teremos 20 mil. 10 vezes o valor de mercado, né? O último valor de mercado, que seria mais ou menos entre 50 mil, 53 mil. Esse aqui eu acho plausível também, bem plausível de chegar também, né? Então, eu vou vender a minha Maker, né? Porque eu só tenho uma unidade. Aqui, dentro dessa região aqui, em mais de 20 mil até 50, um pouco menos. Vai depender do momento de mercado que a gente vai estar, certo? E por último, né? Se ela chegar a $100.000, né? Com 100 bilhões de capitalização de mercado. Ainda assim é bem possível, certo? Só que aqui já fica mais difícil, que dirá 200 mil. Mas 100 mil, ela precisaria somente de 100 bilhões, né? De capitalização de mercado, né? Um pouquinho menos, né? Para chegar em $100.000 por unidade. Lembrando, né, que o supply da Maker ele é muito baixo, certo? Ela é no total, 1 milhão, né, de tokens, certo? Porém, ela é deflacionária, né? E ela queima conforme as pessoas vão pagando as taxas no protocolo. Acredito que hoje está em 980 mil tokens, né? Porque foram queimando tokens. Então, não necessariamente precisa chegar em 100 bilhões aqui. Para chegar em $100.000, uns 98, 97 já seja o suficiente. Então, beleza. Quantas unidades, né, de Maker eu vou precisar investir para chegar em $100.000
100 mil reais, né? Perdão. Caso ela chegue em 10 mil dólares. A gente vai estar precisando de 2 makers, certo? 2 unidades de maker. No valor atual, em dólares, vai dar mais ou menos 2.600 dólares, certo? Um valor um pouco caro, né? No total, em reais, isso vai dar mais ou menos uns 13 mil reais. Lembrando, galera, que Maker, ele é um protocolo já mais consolidado, mais seguro. Ele traz menos risco para nós. Então, faz muito sentido investir num protocolo como esse que visa trazer um bom retorno para a gente, né? Se a gente for comparar, por exemplo, com BitRock, SDAO, MakerDAO, tem muito menos risco, certo? Muito menos risco. E ainda tem uma simetria até que interessante. Então, para a gente chegar nos nossos, né, 20 mil dólares, que seria 100 mil reais também, né? A gente ia precisar de duas unidades, né? Caso ela chegasse a 10 mil dólares, certo? E agora, no caso, se ela chegar em 20 mil dólares. Aí é como se fosse o meu caso, certo? Eu tenho uma unidade de maker, né? E aí ela chegaria, se ela chegar a 20 mil dólares, né? Consequentemente, eu já faço os meus 100 mil reais, certo? Do nosso bolso, quanto que isso custaria? No momento atual, isso sairia mais ou menos 6.500 reais, certo? Já cortou esse valor pela metade, né? Acaba sendo um valor mais real para algumas pessoas, né? Mas ainda assim, fica muito distante para outras pessoas. Mas aqui, ó, visando aqui os 53 mil dólares, 10 vezes do topo histórico anterior, aí começa a ficar a mágica começa a acontecer, né? Porque aqui a gente precisaria de somente 40 centavos do token, certo? De Maker, né? Que daria mais ou menos 520 dólares de investimento, 2.600 reais, né? Para caso ela atingisse 53 mil, a gente chegue aos 20 mil. Inclusive, chegamos um pouco mais, né? Vamos um pouquinho mais, vamos para 21.200 dólares, certo? Que é a mesma coisa que 100 mil reais, né? Daria uns 105 mil. E agora, o último caso, né? Se ela chegar a 100 mil, que é o caso muito otimista aqui, que eu já acho um pouco difícil, né? Vai depender de quanto de grana entrar no mercado, correto? Aqui a gente vai precisar de muito menos makers, né? A gente vai precisar de 20 centavos de maker, que no custo atual, né, vai custar 260 dólares ou 1.300 reais, certo? Então, ela chegando a 100 mil dólares, né? A gente vai ter, como a gente tem 20 centavos, a gente vai ter no fim das contas, 20 mil dólares, né? Que é a mesma coisa que 100 mil reais, né? Mas se a gente perceber aqui, pessoal, se você conseguir comprar uma unidade, os dois casos aqui, o otimista e o muito otimista, se torna muito, mas muito atrativo. Porque se a gente for fazer aqui a projeção, né? No otimista, no cenário otimista, ó, a gente vai investir 1.300, é uma grana boa, certo? Lembrando, ainda são 6.500 reais ainda, né? Mas aqui nesses dois casos aqui, a gente vai chegar aqui no otimista em 53 mil dólares, né? Que isso vai dar mais ou menos uns 260 mil reais. Ou seja, já é uma valorização muito, muito boa, certo? E aqui no cenário muito otimista, a gente já vai ter atingido, né? 100 mil dólares, que é 500 mil reais, certo? Então, pô, transformar 6 mil reais, né, em 250, quem sabe 500 mil reais, é algo muito, muito, assim, seria muito bom, certo? E é factível, certo? Não tô dizendo que seria fácil, certo? Mas é possível dependendo do tamanho que o mercado pode atingir no próximo bull market, certo? Eu acredito muito mais aqui nessa projeção, né, de 10 vezes o topo histórico, né, anterior, né? Se você puxar o gráfico lá no CoinMarketCap, você vai ver que o valor de mercado que ela chegou foi 5,3 bilhões de dólares. Então, se ela fizer 10 vezes isso, ela vai chegar em 53 bilhões de valor de mercado, o que eu acho que é muito, muito possível o Maker fazer. Pensando que a narrativa que ela está, né, permitindo que entre liquidez no mercado, a Maker vai ser muito usada, certo? Para emitir o DAI, né, stablecoin DAI, né, mas também como governança para o protocolo, né? Muitas pessoas que vão querer ditar o futuro do protocolo, né, vão querer adquirir tokens Maker, né? E se o token se valorizar muito, ele obrigatoriamente vai ter que comprar da sua mão, certo?
Então, galera, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Fala aqui embaixo o que que você acha do projeto da Maker, se você tem, já começou a comprar, se você não gosta, deixa aqui a sua opinião. Se você curtiu esse vídeo, já desce aqui embaixo, se inscreve, deixa um like, um comentário. E é isso, fiquem com Deus.